frente 3. Agora começou a gravação. Então, de novo, bom dia. Caderno 5, frente 3, aula número 20, página 42, ok? E essa dica musical aqui, ó, sensacional. Ouçam mais um trechinho. Acordando em alto astral, hein? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos para a última aula de eletromagnetismo, que o título da aula é Indução Eletromagnética, tá? Então, caderno 5, frente 3, aula 20, página 42. Então, deixa eu tirar alguns quadros que estão aqui na frente, que estão me atrapalhando aqui a visão. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ver o que é fluxo do vetor indução magnética ou indução magnética, campo magnético é a mesma coisa, tá? Vamos considerar uma espira. Espira aqui, ó, ele redesenhou uma espira quadrada, é um fio. Olha o meu fio aqui, ó. O que eu estou mostrando para vocês? Uma espira circular aqui, ok? Ele fez isso, ó, uma espira quadrada, ok? Porque uma espira é um fio, pode ter o formato quadrado, retangular, circular, isso é uma espira, tá? Então, considere uma espira de área A colocada dentro de um campo magnético B, de tal forma que a normal N, a superfície da espira, forme um ângulo alfa com as linhas de indução. Então vamos lá, gente. Olha a minha espira aqui. A minha é circular. Faz de conta que aqui na minha casa tem um campo magnético passando por cima da minha cabeça, tá? Então, ó, tem linhas de campo saindo da parede aqui atrás. Ela tá passando no meio da espira, ó. Ó, tá vendo? Ó, passando no meio da espira. Aí vem outro campo, outra linha de campo passando no meio da espira. Então, eu tenho aqui, ó, cada caneta representa uma linha do campo, ó. Tenho 3 canetas na minha mão, estão vendo, ó? 3 canetas. Cada caneta é uma linha do campo. Tá passando aqui, ó, várias linhas por dentro da espira, ok? Então, o que eu tenho passando dentro da espira? Um grande número de linhas do campo magnético. Isto se chama fluxo do vetor indução magnética através da espira. Esse fluxo é representado pela letra grega φ, é o φ maiúsculo, parece uma bola, ó, cortada, tá? Do que depende este fluxo? Depende do valor do campo. Quanto vale esse campo magnético que está passando aqui, ó, dentro da minha espira? Qual é o valor do campo magnético? Então, depende do B, do campo magnético, e depende da área da espira. Olha, a minha espira é uma espira bem pequenininha, ó. Então, tem uma área pequena. Se eu aumentar a área da espira, o número de linhas de campo que vão passar aqui dentro será maior. Então, é diretamente proporcional à área da espira. E esse cosseno do ângulo aqui, ó, é o valor do ângulo entre as linhas de campo e a normal à espira. Então, o que é isso, ó? Se as linhas de campo estão vindo aqui de trás da minha cabeça, elas vão passar por dentro da espira, claro. Se eu der uma inclinadinha assim na espira, ó, vai passar um número de linhas aqui dentro, mas vai ser um valor diferente. Então, vai depender deste ângulo aqui que é dado. Portanto, nós calculamos o fluxo do vetor indução magnética como sendo o valor do campo vezes a área da espira, vezes o ângulo formado entre a espira e o campo. No Sistema Internacional de Unidades, pessoal, vamos lembrar, a área é dada em metro quadrado, campo magnético B é dado em Tesla e fluxo
do vetor indução magnética é dada numa unidade chamada Weber. Não sei se aqui a minha tela está tampando aqui, ó. Aqui está escrito, denomina-se Weber, tá? W-E-B-E-R. O símbolo de Weber é WB, tá? Então, a unidade de fluxo magnético no sistema internacional é Weber, abreviado por WB, ok? Nós temos agora no item 2 aí, pessoal, dois casos particulares. Primeiro caso, quando o ângulo alfa é igual a 0 grau, ou seja, quando eu coloco a espira, ó, vocês têm a espira, tá vendo essa minha espira circular? Em vez de deixá-la assim, ó, eu coloquei assim. E as linhas de campo, vocês estão vendo que está vindo dali para cá, ó, tá passando por dentro da espira do meu braço esquerdo para o meu braço direito. Essa é a condição em que passa o maior número de linhas de campo dentro da espira, quando ela forma 0 grau. Volta um pouquinho aqui na fórmula, ó. O cosseno de 0 grau vale 1. Então, a fórmula do fluxo resume-se em B vezes A, porque o cosseno de 0 a 1 seria vezes 1, então fica simplesmente B vezes A. Esse é o maior valor de fluxo que passa dentro da espira. Agora, quando as linhas de campo, ó, estão vindo do meu braço esquerdo para o meu braço direito, fazendo isso aqui na frente do meu nariz, ó, tá? Esse é o campo magnético. E eu coloco a espira assim, ó, formando 90 graus, aqui está normal da espira, aqui está a linha de campo formando 90 graus. Ó, a linha de campo está fazendo isso, gente, ó. Júpiter, ó, Júpiter está passando aqui bem tangente à espira, não está passando nenhuma linha dentro da espira. Portanto, ó, o ângulo é 90 graus, o cosseno de 90 é 0. B vezes A vezes 0 dá 0. Ou seja, o fluxo dentro da espira é nulo, não está passando linha de campo nenhuma. Se não passa linha de campo nenhuma dentro da espira, o fluxo é nulo. Portanto, aqui tem uma coisa importante, ó. Podemos interpretar fisicamente o fluxo magnético como sendo proporcional ao número de linhas que atravessam a espira. Então, ó, se eu coloco a espira assim, vamos supor, passam 10 linhas de campo. Se eu der uma viradinha, ó, mudou o ângulo, já estão passando 8 linhas. Conforme eu vou virando, o número de linhas aqui, ó, vai diminuindo, até que chega uma hora que a linha passa aqui, ó, rasante, não passa linha nenhuma. Então, nós podemos interpretar este fluxo φ como sendo, na verdade, a quantidade, o número de linhas de campo que passam por dentro da espira, ok? Número 3. Agora que nós vimos o que é fluxo, a gente vai estudar o fenômeno da indução eletromagnética, que é o título dessa aula, tá? Então, veja bem, ó, vamos considerar uma espira ligada a um galvanômetro de 0 central e um ímã. Então, para quem não lembra, galvanômetro é um aparelhinho que mede corrente elétrica, tá? Vocês estão vendo que eu tenho uma espira aqui, ó, um fio. Liguei aqui, ó, nas pontas do fio, um galvanômetro, tá? Se eu não fizer nada, é que nem eu pegar esse fio aqui, gente, ó, não tá ligado em nada, ó, tá? Se eu botar um galvanômetro aqui na ponta, ele vai marcar corrente elétrica 0. Ele não está ligado em nada, ó. Não está funcionando, não passa corrente, o galvanômetro marca corrente elétrica 0. É claro, tá? Mas eu vou pegar um ímã, olha aqui o ímã na minha mão, polo norte e polo sul, e vou manter o ímã, a princípio, imóvel. O galvanômetro não indica passagem de corrente. Então, se eu pegar aqui o meu fio, faz de conta que essa caneta agora é um ímã,
e deixar aqui ó, o ímã parado, perto da espira, tudo parado em repouso, o galvanômetro não indica corrente nenhuma, ok? Essa é a primeira figura que vocês têm aí. Estando o ímã parado, e a espira também, é claro, não há corrente na espira. Segunda experiência. Se o ímã se aproxima da espira, aparece uma corrente elétrica num certo sentido que cessa quando paramos o ímã. Gente, olha que interessante o que foi descoberto, ó. Peguei o fio que não está ligado a nada. Ímã aqui paradinho, nada de corrente. Na hora que eu movimento o ímã em direção à espira, eu vejo circular aqui na espira uma corrente elétrica num determinado sentido, tá? Já já nós vamos calcular esse sentido da corrente. Então tá aqui, ó, muito importante. Podem grifar aí. Ao aproximarmos o ímã da espira, esta é percorrida por uma corrente elétrica num determinado sentido, ok? Terceiro item, se eu afastar o ímã da espira, a corrente muda de sentido. Pessoal, isso aqui, ó, foi descoberto por Faraday. Ele fez isso aqui, ó. Aproxima o ímã, gira uma corrente aqui, sentido horário, por exemplo. Afasta o ímã, a corrente passa a girar no sentido contrário, anti-horário, por exemplo, tá? Deixa eu só tirar um quadro aqui da frente que está me atrapalhando. Pronto. Muito bem, esse foi o item 3. Se eu afastar o ímã da espira, a corrente vai girar em sentido oposto ao anterior. Então, toda vez que a gente aproxima, olha aqui, ao aproximarmos ou afastarmos o ímã da espira, vai variar o número de linhas. Se eu tenho um ímã aqui, eu tenho um campo magnético aqui. O campo magnético, as linhas do campo, se chama o fluxo magnético, vai variar o fluxo. Então, ao aproximar ou afastar o ímã da espira, vai variar o número de linhas de indução que atravessa a superfície da espira. Isto é, vai variar o fluxo magnético através da espira, tá? Nesses casos, o ponteiro do galvanômetro sofre deflexões, ele vai mudar, indicando que está passando uma corrente elétrica. Portanto, olhe o enunciado do princípio da indução eletromagnética, importantíssimo. Quando o fluxo magnético variar através de uma superfície de uma espira, surge nela uma corrente elétrica denominada corrente induzida. Gente, essa corrente aparece do nada, aparece, não está ligado a nenhuma bateria, a nada. Você movimenta o ímã aqui, ó, as linhas de campo em torno do ímã, que vai fazer com que varie aqui, ó. Uma hora entram 2.000 linhas, 1.000, depois 50, vai variando o fluxo, variando o número de linhas de campo. Surge na espira uma corrente elétrica que é chamada, olha aqui, corrente induzida. Isso é muito importante. Esse fenômeno chama-se fenômeno da indução eletromagnética, tá? Se essa espira estiver aberta, como é o meu caso, ó, olha a espira aberta, essa extremidade aqui de baixo, ó, eu só fiz redonda, mas não está ligada em nada, está aberta. Então, aparece uma tensão elétrica ou DDP. Se eu colocar um voltímetro aqui, como está passando corrente elétrica, aparece uma tensão elétrica ou uma DDP em volts. Então, isso aqui é muito importante também, ó. Se a espira estiver aberta, a variação do fluxo determina entre os seus extremos uma diferença de potencial, uma tensão elétrica em volts, ok? Este foi o item 3, o fenômeno da
indução eletromagnética, muito importante. Isto cai sempre em vestibular. Isso é o princípio, gente, para quem for fazer engenharia, de funcionamento de motores, isso é muito importante, tá? Agora, o Faraday estava cansado de estudar isso. Ele sabia que a corrente girava num sentido, quando afastava o ímã girava em outro. Aí ele falou assim para o Lenz, ó, Lenz, lei de Lenz. Ô Lenz, determina aí o sentido da corrente, por favor, vai? Aí o Lenz ajudou o Faraday. Então se chama lei de Lenz, que vai fornecer o sentido da corrente induzida na espira. Então, ó, o sentido da corrente induzida é tal que seus efeitos se opõem às causas que a originam. Essa é a lei de Lenz. O que significa isto? Então, vamos lá. Quando eu aproximo o ímã da espira, ó, eu coloquei um exemplo de um polo norte. Gente, a espira está aqui, ó, no chão. Tá aqui, ó, em cima da minha mesa, a espira deitada, tá bom? Ela tá aqui, ó, deitada, sem passar corrente nenhuma. Aí eu venho com o ímã, ó, do teto da minha casa, descendo, aproximando da espira que tá deitada em cima da minha mesa, ok? Então tá aqui na nossa figura, ó, ímã descendo com velocidade V, se aproximando da espira. Eu coloquei Polo Norte, poderia ter sido o Sul, tanto faz. Então, acompanha aqui, ó, aproximando da espira, o Polo Norte do ímã causa, surge na espira um Polo Norte que se opõe à aproximação do ímã. Deste modo, a corrente induzida tem sentido horário. Então, por quê? Ó? Toda vez que você aproxima o ímã da espira, surge na espira, olha só, uma oposição. Ela cria uma força de repulsão. Espera aí, se eu estou aproximando o polo norte para haver repulsão, aqui precisa criar na espira um polo norte também. Norte e norte, repulsão. Decora isso. Aproximação, repulsão. Então, se eu aproximo o polo norte, cria na espira um polo norte. Se estava ao contrário, se eu aproximar um polo sul, cria na espira um polo sul. Então, aqui na nossa figura, ele aproximou o polo norte, criou na espira um polo norte para ver repulsão. Toda vez da aula passada isso, toda vez que surge na espira um polo norte, cria uma corrente no sentido, olha aqui, anti-horário. Então, aqui a corrente gira na espira no sentido anti-horário, ok? Se eu afastar agora, ó, tá subindo o ímã. Quando eu afasto o ímã da espira, o polo norte a causa, surge na espira um polo sul que se opõe ao afastamento. Deste modo, a corrente tem o sentido horário. Então, na hora que eu subo a espira, cria aqui no ímã uma força de atração. Ó, na aproximação, força de repulsão. No afastamento, uma força de atração. Gente, é que nem mulher de malandro, tá? Na hora que o malandro tá chegando, a mulher, opa, não vem que não tem. Repulsão. Na hora que o malandro vai embora, vem cá, meu amor. Então, ó, aproximação, repulsão. Afastamento, atração, tá? Então, na hora que o ímã está se afastando, surge na espira uma força de atração. Se o polo norte está indo embora para haver atração, aqui precisa surgir um polo sul. Toda vez que surge um polo sul, sul, corrente sentido horário. Norte, corrente sentido anti-horário, tá? Então, quem determinou o sentido da corrente na espira foi o Lenz através dessa sua experiência, ok? Esse foi o item 4. Então, tá aqui um resumo, gente, ó. Resuminho. Ó, isso é importante. Na aproximação
surge força de repulsão. Então, surge na espira um polo de mesmo nome. Se você está botando, aproximando o polo sul, surge aqui um polo sul, surgindo um polo sul, corrente no sentido horário. No afastamento surge força de atração. Então, para ver atração, polos de nomes contrários, norte e sul. Se o sul está afastando, surge um norte. Surgiu um polo norte, corrente no sentido anti-horário, ok? Esse foi o item 4, tá? O item 5 aí é a lei de Faraday. Então, recordamos outro resultado experimental importante. A corrente induzida, ela é tanto mais intensa quanto mais rapidamente variar o fluxo. O que é isso? Aqui está a minha espira, estão vendo? Tá? E aqui, várias linhas, estou pegando várias canetas, tá vendo? Várias linhas estão entrando aqui. Então, se eu variar aqui, aqui é um ímã. Se eu variar rapidamente aqui, entrar e sair, o fluxo varia rapidamente, a corrente é mais intensa, tá? Então, o Faraday procurou a relação entre a rapidez da variação do fluxo e a força eletromotriz, a tensão que aparecia na espira. Então, aparece, como nós vimos lá atrás, uma DDP, uma tensão ou uma força eletromotriz induzida. Do que depende esta força eletromotriz induzida, que ele chamou de E? Depende da variação do fluxo, quer dizer, da quantidade de linhas que entram e saem da espira, dividido pelo tempo. Então, se eu aproximar ou afastar o ímã, muito devagarzinho, eu estou demorando um tempo muito grande, olha aqui o tempo, então a força eletromotriz é pequena. Agora, se eu fizer isso, aproximar e afastar o ímã rapidamente, o tempo é curto, a força eletromotriz induzida é alta. Esse é um complemento da lei de Faraday, ok? Pessoal, estudem bem esta aula para o vestibular, que é uma aula muito importante, tá bom? Sempre cai indução eletromagnética no vestibular. Os exercícios são relativamente fáceis, são praticamente teóricos, não tem conta. Acho que só o último tem uma continha aqui. Número 1. No experimento abaixo de Michael Faraday, verifica-se que é mais eficaz movimentar o ímã para baixo, para cima e para baixo, sobre a linha do eixo de uma bobina, pois se consegue maior brilho da lâmpada. Verifica-se também que a rapidez do movimento aumenta a intensidade do seu brilho. Para se ter sucesso nesse experimento, devem ser obtidas algumas condições. Ele faz aí algumas afirmações, 1, 2, 3, 4, e vai para a gente dizer quem é verdadeiro e quem é falso. Pessoal, os exercícios desta aula, caderno 5, página 45. Gente, olha que interessante. Eu tenho uma lâmpada, peguei um fio, liguei a lâmpada, fiz uma bobina aqui, enrolei um fio, como nós fizemos na semana passada. Se não está ligado a nada, não passa corrente, a lâmpada não acende, mas pelo princípio da indução eletromagnética, se eu aproximar ou afastar o ímã, fizer um movimento, vai variar as linhas do fluxo aqui, variando as linhas do fluxo, aparece uma corrente elétrica induzida, ok? Primeira afirmativa, se o ímã for mantido em repouso acima da bobina, rigorosamente na linha do seu eixo, a lâmpada também irá acender e com máximo brilho. Errado, gente. Para a lâmpada acender é necessário que haja o quê? Variação do fluxo na bobina. Tem que haver variação de fluxo, tem que haver movimento. Com o ímã em repouso, não há variação do fluxo. Portanto, a afirmativa número 1 é errada. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, a número 1, falsa.
Qualquer coisa, se faltar tempo aí, depois vocês voltam o vídeo. O vídeo estará disponível na sala virtual. O vídeo também está sempre disponível no meu canal do YouTube, tá? E eu também sempre mando os slides da aula para vocês, tá? Então, às vezes vocês perdem alguma coisinha, dá para consultar depois. Afirmativa número 2. O movimento do ímã na direção do eixo central, como no experimento, mantém constante o fluxo magnético na bobina e com isso a lâmpada vai acender com o brilho máximo. Esse é o princípio da indução eletromagnética. Errado, ele está dizendo que mantém o fluxo constante. Errado, se você movimentar, olha aqui, o ímã, o fluxo não é constante, o fluxo varia. Portanto, está aqui, ó, número 2, falsa. O movimento do ímã produz variação de fluxo e não fluxo constante. Portanto, a número 2 também é falsa. Afirmativa número 3. Para que ocorra a indução eletromagnética na bobina, deverá haver variação do fluxo. Verdadeiro, gente, é exatamente esse o princípio da indução eletromagnética. Portanto, as afirmativas 1, 2 e 3 ficaram falsa, falsa e verdadeira. Então, é correto apenas a número 3, alternativa C, ok? Então, primeiro exercício, alternativa C. Número 2, da FUVEST. Com a finalidade de se demonstrar a indução magnética, montou-se o experimento a seguir. A figura mostra um ímã natural suspenso acima de um anel e condutor. Inicialmente o anel está fixo e o ímã será movimentado para cima ou para baixo. Em seguida, o anel também será movimentado para cima ou para baixo. A indução magnética consiste no fenômeno de se gerar uma corrente elétrica induzida no anel sem o uso de uma pilha ou qualquer outro gerador. Para se obter a corrente induzida, devemos provocar uma variação de fluxo magnético no anel. Essa é a condição necessária e suficiente. Observe 3 situações. Primeira, nós vamos dizer verdadeiro ou falso, acho que é isso. Não, é o sentido da corrente, ele está pedindo. Nós vamos falar o sentido da corrente em cada figura, tá bom? Cada item. Então, item 1, figura 1. Anel em repouso e o ímã descendo verticalmente, aproximando-se do anel. Vamos lá. O que eu falei para vocês? Mulher de malandro. O ímã está se aproximando. O que a mulher do malandro fala? Peraí, não vem que não tem. Não é verdade? Força de repulsão, ó. Aproximação, surge uma força de repulsão. Opa, peraí. Repulsão. Quem que está aproximando da espira? Um polo sul. Para ver repulsão, cria na espira também um polo sul. Sul e sul, repulsão. Então, cria na espira polo sul. Sempre que a espira fica polarizada com um polo sul, a corrente gira no sentido horário. Então, figura 1, a corrente gira na espira no sentido horário, ok? Figura 2. Na figura 2, o anel está em repouso e o ímã está sendo acelerado verticalmente para cima, afastando-se do anel. Olha a mulher do malandro. O ímã vai subir, o ímã vai embora. O que ela fala? Vem cá, meu amor, não vai embora. Então, no afastamento, surge uma força de atração. Se o sul está indo embora, ó, está se afastando, surge na espira um polo de nome contrário para haver atração. Então, se aqui é sul, surge um polo norte. Então, no afastamento, força de atração, cria na espira um polo norte. Toda vez que a espira fica
polarizada com um polo norte, cria uma corrente de sentido anti-horário. Polo norte, sentido anti-horário. Então, figura 2, sentido anti-horário. Figura 3, ímã e anel se movimentam em sentidos opostos, aproximando-se um do outro. Ó, o ímã desce e a espira sobe. Não importa. O que está vendo entre os dois? Olha aqui, aproximação, tá? Aproximação, força de repulsão, igualzinho à figura 1. Repulsão, cria aqui um polo norte, aqui é um polo sul, cria aqui um polo sul também para ver repulsão. Polo sul, corrente gira no sentido horário. Então, nessa sequência, a 1 ficou, a 1 ficou horário, a 2 anti-horário e a 3 horário. Essa sequência está na alternativa E, ok? Terceiro e último exercício. Uma espira aberta foi submetida a um fluxo magnético durante um intervalo de tempo de 10 segundos, como ilustra a figura a seguir. Então, o ímã se deslocou aqui eu tenho uma espira, tá? Então, o fluxo, ele começou em 4 segundos, o fluxo foi aumentando, até que ele chegou a 6 Weber, ok? De 4 até 10 segundos, olha aqui, o fluxo se manteve constante. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ok? Determine o módulo da força eletromotriz média induzida entre os terminais X e Y. Então, aparece aqui, se eu botar aqui um voltímetro entre X e Y, eu vou detectar no voltímetro uma pequena tensão elétrica, tá? Ou DDP, ou força eletromotriz, como ele chama aqui. Ele quer saber quanto vale essa força eletromotriz induzida, ou DDP, né? No intervalo de 0 a 4 e na letra B no intervalo de 4 a 10. Ele deu aqui a lei de Faraday, chamou lei de Faraday tracinho Lenz. A força eletromotriz induzida E é a variação do fluxo pelo tempo. Ele coloca com um sinalzinho de menos, porque quando ela se aproxima, cria-se um fluxo contrário. Então, ele colocou menos, mas geralmente a gente dá a resposta em módulo. Então, gente, o fluxo, a força eletromotriz induzida é variação do fluxo pelo tempo. Letra A, no intervalo de 0 a 4. De 0 a 4 segundos, o fluxo variou de 0 até 6. Portanto, E, a força eletromotriz, é a variação do fluxo, 6 Weber. Aqui, troquei o ΔΦ por 6, dividido pelo tempo, 4 segundos. 6 dividido por 4, 1,5. Fluxo no sistema internacional, o Weber é a unidade dele, WB. Tempo no sistema internacional, segundos. Força eletromotriz, DDP, tensão, voltagem, tudo isso no sistema internacional, volts. Então, aparece aqui, uma tensão, uma força eletromotriz induzida de 1,5 volts, tá? Entre os instantes 4 e 10, que é o que ele pede na letra B, olha que interessante. No instante 4, o fluxo é 6. No instante 5, 6, 7, 8, 9, 10, o fluxo continua a 6. Pessoal, não está havendo variação de fluxo. Se não há variação de fluxo, não aparece corrente na espira, portanto, não aparece força eletromotriz induzida. Então, letra B, no intervalo de 4 a 10, não há variação de fluxo, portanto, a força eletromotriz E é igual a 0. Ok, pessoal? Esta foi a nossa aula de indução eletromagnética, tá? Uma aula muito importante para o vestibular. E esta foi a nossa diquinha musical de hoje, tá? Só um instantinho que eu vou fazer a chamada, tá? Vamos curtir a musiquinha aí.
Vou pegar a listinha aqui dos participantes, só um instantinho.